Namastê, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Rodrigo e lhe convido para mais um momento de reflexão. Estou aqui com meu potinho de 365 mensagens, né? Estamos caminhando, já diminuiu um pouquinho. Hoje vamos pegar mais uma mensagem, fazer mais uma reflexão. Estou aqui também com o livro Zen no Meio do Furacão. Vou ler para você um parágrafo, tá? Para a gente conversar um pouquinho sobre isso antes de pegar a nossa mensagem. Esse livro, você pode conferi-lo aqui embaixo, clicando no link da descrição, com 33 temas incríveis, tá? Que estão transformando a vida de muitas pessoas. Saber compreender quais são as suas necessidades já é um começo para identificar a diferença de um desejo. Precisamos e podemos ter nossas necessidades atendidas. Merecemos ser ricos e ter em abundância. Sem dúvidas. Como filhos do Criador, que é abundante em todos os sentidos, nós também o somos. Se hoje sentimos que a abundância nos falta em qualquer área da vida, não precisa ser dinheiro. Pode ser na saúde ou relacionamentos, por exemplo. É sinal de que algo precisa da nossa atenção, pois está em desarmonia. Só o que eu quero dizer aqui? Primeiro, a diferença entre um desejo e uma necessidade, né? Mas esse parágrafo em específico, ele toca no assunto das árvores que nós temos em nossas vidas. Então, eu tenho uma árvore que é relacionada à minha saúde, eu tenho uma árvore que é relacionada à energia do dinheiro, à prosperidade financeira, eu tenho uma árvore que é relacionada aos meus relacionamentos amorosos, eu tenho uma árvore que é relacionada aos relacionamentos, às amizades, né? Então nós temos árvores para todos os aspectos da nossa vida. E nós devemos prestar atenção como está cada uma dessas árvores, se estão dando bons frutos ou não, se essa árvore ela está podre ou se ela está pegando fogo, né? Nós temos, eu falo muito sobre isso no decorrer desse livro, mas nós temos a mania de dar atenção, muitas vezes, um foco total a uma árvore em específico e deixamos com que as outras vão apodrecendo ou vão pegando fogo. Com isso nós vamos corrompendo essas árvores. Em algum momento nós sentimos o reflexo dessa chama que está incendiando uma das árvores, esquentando as demais, né? O fogo ele vai se transferindo e quando percebemos, né, muitas vezes já é tarde. Ou seja, eu posso estar cuidando muito do meu lado financeiro, correndo atrás daquilo que eu acho que é mais importante para mim no momento, e não tem problema nenhum, né? É a sua consciência atual. Mas, por outro lado, pode ser que eu não esteja dando tanta atenção à minha família, ou aos meus amigos, ou à minha saúde, entende? E aí é sinal de que eu preciso correr e apagar a chama dessa outra árvore. Estar com atenção plena a este momento presente, ao que está acontecendo na sua vida, né, analisando em 360 graus todos os aspectos, é muito importante. É muito importante, né? Nós tem uma imagem que representa muito bem também aquilo que nós não enxergamos no outro, né? Nós olhamos muito para o nosso próprio umbigo e não damos a atenção ao outro, né? Se reflete também dessa forma, que é uma pessoa, né? Ela é um homem que ele está pendurado, ele tem uma pedra sobre as suas costas e tem uma mulher que ela está segurando nas mãos desse homem, mas aqui embaixo tem uma cascavel olhando para o rosto dela. Ou seja, o homem não enxerga a cascavel que está perto de picá-la, né? E ela também não está enxergando a pedra que está nas costas dele. Cada um está enxergando a sua própria problemática. Mas o homem carrega o peso ali da pedra do dia a dia, a mulher também carrega o peso dela do dia a dia, né? Muitas vezes não são compartilhados, né? As dores
ficam ali reservadas no corpo emocional, e muitas vezes pode ser que chegue algum momento que um gatilho ative esse corpo de dor e sai de baixo, não é verdade? Nós temos aí casos extremistas de burnout, nós temos casos extremistas onde a pessoa ela se perde por completo, né? Ou seja, os seus pensamentos a consomem, né? O seu corpo de dor a consome, ela entra em um estado que ela busca por anestesias aleatórias, ou seja, em drogas, bebidas, em diversos outros meios, né? Ela entra num pico de ansiedade tremenda, ou em casos de depressão, tá? Então nós temos que prestar atenção em tudo que está acontecendo à nossa volta, desde a nossa própria pessoa, da nossa vida, mas também olhando sempre para o outro, né? Com olhos repletos de amor, com os olhos da alma, tá? Prestando atenção no que o outro também está necessitando, no que o outro está passando e no que você pode estar ajudando para aliviar um pouco aquele peso. Porque nós vivemos num mundo de muito peso, de muita cobrança, né? São cobranças a todo instante, desde algo que você tem para pagar, desde algo que estão te cobrando, cobranças pessoais, que você tem que ser dessa forma para o mundo, para o sistema, né? O pensamento é super agitado, tudo é super agitado, então não é um mundo leve, né? Não é um mundo leve. Então devemos prestar um pouquinho mais de atenção a tudo isso, né? São necessidades, e nós não podemos deixá-las de lado. Devemos prestar atenção, tá? Se você deixar algo de lado, pode ser que aquela árvore ali ela entre em um estado de chama e mesmo com o extintor você já não consiga apagar, pode ser tarde demais, né? Você vai lutar por aquilo, vai fazer tudo que pode, mas vai ser difícil vencer, tá? Então reflete-se em tudo, gente, em tudo, saúde, relacionamentos, no trabalho, tá? Na sua energia da prosperidade, nos seus pensamentos, no seu estado emocional, no seu estado mental, tá? Então procure observar tudo isso. Talvez hoje, por exemplo, você não esteja dando tanta importância para o seu estado físico, né? Pode estar cuidando de várias árvores, mas o seu estado físico ele pode estar ali totalmente largado. Só que isso lá na frente pode ser muito comprometedor, né? A questão da sua musculatura, o seu estado sanguíneo, né? Toda essa questão de exercício reflete muito no seu estado emocional, no seu estado mental. Então, vamos dar um pouco de atenção a tudo, como seguir o caminho de Buda, né? É o caminho do meio. Não ser tão extremista e não deixar com que aquilo caia, com que falte, com que entre em depressão, tá? Vamos buscar por um caminho do meio, vamos centrar a nossa energia, né? Afinal de contas, tudo que é em excesso faz mal, tá? Vamos buscar esse centro. Como diz aqui, o centro do nosso corpo é o nosso coração, não é verdade? Vamos centrar essa energia aqui, ó, no meio. Quando nós vamos agradecer, nós unimos as mãos aqui no centro do coração e agradecemos, não é verdade? Gratidão. Então vamos lá, pegar aqui a nossa mensagem de hoje. Estou aqui com o meu potinho, as mensagenzinhas do universo. Peguei aqui uma mensagenzinha. Tchan, hein? O que será que teremos hoje? Ó, vou mostrar para você primeiro. Vamos lá. Não deixe seus sonhos serem apenas sonhos. Olha lá. De certa forma tem a ver com o que nós estávamos falando, né? Essas árvores repletas de sonhos ali,
muitas vezes sendo deixada de lado, esquecida, pode estar pegando fogo, pode estar sendo corrompida, e você nem percebe, né? Aí vai, tudo passa, o tempo passa, que é preciosíssimo, e onde ficam aqueles sonhos sendo realizados, né? Aonde ficam, né? Olha lá, vou ler de novo. Não deixe seus sonhos serem apenas sonhos. Sabe, gente, às vezes eu converso com algumas pessoas e elas buscam pegar aquele sonho e concretizá-lo de alguma forma, né? Mas sonho, ele não é algo real. Vamos dizer que é algo ilusório o sonho, né? Como, eu sonho em ganhar na Mega Sena, na loteria. Mas não basta sonhar. Você tem que ter um objetivo, né? E o objetivo, nesse caso da loteria, é com que você vá e jogue, né? Eu conheço um monte de gente que as pessoas falam assim, eu quero ganhar na loteria, né? Eu preciso ganhar na loteria, na Mega Sena, na Loto Fácil, na Quina. Tá, mas e aí, você jogou? Não joguei essa semana, né? Não joguei esse mês. O cara fala, não joguei o ano inteiro. Então, como é que ele vai ganhar? Né? Mas isso daí é um exemplo. Existem diversos outros. Tem um conto que me vem à cabeça agora que é muito bacana, né? É uma moça, uma camponesa, ela foi retirar leite da vaca, ela encheu o jarro, né? Esse jarro ela colocou na cabeça, bem cheio. Então ela foi equilibrando esse jarro, né, na cabeça. Quando ela estava voltando para casa, ela foi imaginando, né, utilizando a sua imaginação em tudo que aquele leite que estava ali, ela foi muito abençoada naquele dia, tudo que ele podia proporcionar para ela. Então, em seus pensamentos veio que ela poderia fazer manteiga com aquele leite. Aquela manteiga ela poderia levar até um local e trocar por ovos, que ela poderia levar para chocar com as galinhas. Teriam pintinhos, esses pintinhos iriam crescer, e aí ela venderia aquelas galinhas, e ela teria daquelas galinhas, além da produção de ovos e o que ela poderia vender, ela teria dinheiro, compraria um lindo vestido. Com esse vestido ela iria desfilar pelas cidades, os rapazes iriam se encantar por ela, muitos chegariam próximo a ela, ela daria um pé na bunda de um monte de homem, né? Só que nisso ela imaginando toda a cena, né? Imaginando que ela poderia encontrar um rapaz e ser muito feliz também, né? Dentre de todos aqueles, ela meio que bamboleou assim e o jarro caiu para trás, estourou no chão e a terra absorveu todo aquele leite. E essa historinha ela nos faz refletir sobre algo assim que é muito importante, que nós devemos lutar por aquilo que nós queremos, pelos nossos sonhos, mas que no meio dessa luta, né, batalhas irão acontecer, dificuldades irão ocorrer. Você pode tropeçar em algum momento, mas isso não pode fazer com que você desista do seu sonho. Muitos poderão te jogar para baixo, muitos poderão falar que não dará certo, mas lembre-se, essa é a visão do outro, não é a sua. Todos nós temos o poder de co-criar a nossa realidade. Quando nós deixamos com que o outro projete-se sobre nós e nós absorvemos tudo isso que o outro está projetando para nós, nós deixamos
com que a nossa energia se vá, assim como o leite foi absorvido pela terra. E a nossa energia, ela é extremamente importante. Extremamente importante. Se você tem hoje um sonho, né, seja viajar para um lugar, comprar um apartamento, mudar de emprego, conhecer uma pessoa, ter uma família com tantos filhos, esse sonho é seu. Este sonho não é do outro. Não tem como o outro realizá-lo para você, entende? É seu. Então, faça a sua parte. Faça a sua parte. Confie em si mesmo. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar, você tem que confiar em si mesmo, em si mesmo. Confiar na sua energia. Confiar no poder que você tem de co-criar. Confiar no poder da sua imaginação. E você tem que ter um objetivo. Ou seja, se o seu objetivo eu quero viajar para Paris, então a cocriação, ela exige também de você que você se coloque nessa energia, entende? Vá até uma agência de turismo, informe-se sobre valores, se coloque nessa energia, visualize fotos do local, visualize um roteiro, crie um roteiro, trabalhe para que isso aconteça, faça a sua parte, faça a sua parte. Assim como aquele que diz que quer ganhar na loteria, ele precisa jogar, ele precisa participar. Assim como aquele que tem um sonho de se informar em administração, em psicologia, independente da sua idade. Se esse é o seu sonho, faça acontecer. Se não é o momento agora, pelo menos projete-se para que isso aconteça. Projete-se. Mas faça acontecer. Lembre-se, imprevistos sempre irão acontecer. Sempre irão acontecer. Mas aonde está o seu foco e a sua energia? Não deixe com que um imprevisto te jogue lá para baixo. Cresça com esse imprevisto. Amadureça. Aprenda com ele. Se você subiu 10 degraus e teve que descer 5, tudo bem. Porque você vai subir mais 10 depois. Mas aprenda consigo mesmo. Não se cobre tanto. Não se cobre tanto. Coloque-se sempre em movimento. Sempre em movimento. Nós agimos como a energia de um estilingue. Você puxa, 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 puxa. Quando chega no limite e você solta, maior é a força. Então, se você está se projetando para baixo agora, de alguma forma você sente que está descendo, prepare-se. Prepare-se. Porque a sua subida será muito forte, muito forte. Então, concentre a sua energia, trabalhe a si mesmo, cuide de si mesmo, ame-se, perdoe-se, abrace a si mesmo, porque tudo é possível. Tudo é possível. Olhe para si mesmo. Confira se existe alguma crença que possa estar te sabotando. E se encontrar essa crença, e você tem tudo para encontrá-la, basta apenas substituí-la. Coloque uma crença positiva
e ela automaticamente cancelará a negativa e você ficará com a positiva, mas precisa colocar sua energia naquela crença. Você precisa acreditar em si mesmo, e tudo à sua volta, tudo irá se transformar, tudo. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Espero que essa mensagem lhe motive a pegar aquele sonho que talvez há muito tempo você o descartou, mas lhe motive para que você o abrace novamente, traga para a sua vida. E presta atenção nas árvores. Presta atenção. Hoje para um pouquinho, que seja aí 10 minutinhos, depois do seu café da manhã, depois do seu almoço, depois do seu jantar. Algum momento que você está tranquilo, tranquila. E pergunte-se assim: como está? Como está cada área da minha vida? Se for necessário, pegue um papel e uma caneta e comece a anotar as áreas da sua vida. Comece a dar notas para elas. Como está? Que nota eu dou para os meus relacionamentos, para a minha área financeira? Coloque-se como um observador, não como aquele que irá cobrar e julgar, mas como um observador. Como que está? Se você estivesse analisando a vida de outra pessoa, não a sua, analise. E pergunte-se sempre se você hoje está fazendo aquilo que gostaria de fazer realmente. Porque eu converso com muitas pessoas que tinham um sonho de fazer algo, mas vem aquela velha desculpa de que o sistema me colocou aqui, eu tenho tantos benefícios e aqui eu devo ficar a minha vida inteira. Pergunte-se se esse é o seu sonho e se você teve objetivos para concretizar o seu sonho ou não. Você apenas foi. Eu já falei sobre isso aqui uma vez, vou falar de novo. Tem um filme, Clube da Luta. Assista a esse filme sem preconceitos, tá? Sem julgamentos. Porque você vai ver diversas cenas ali que você vai falar: ai meu Deus, que cena horrível. Mas tem uma cena em específico, tem muitos insights nesse filme. Tem uma cena em específico que ele coloca uma arma descarregada na boca de um atendente de um comércio. E ele começa a ver os documentos do rapaz, vê onde que ele mora, e ali ele encontra uma carteirinha de um antigo estudo do rapaz. E pergunta, por que ele estava ali como atendente de um mercadinho, se ele estudava ou era para ser dentista ou médico, algo desse tipo. E o rapaz não soube responder. Mas o sonho dele era se tornar aquilo. Não isso que ele estava sendo no momento. E o cara com a arma ali apontada para ele, a arma descarregada, né? O rapaz não sabia. Ele disse que sabia onde ele morava, a família, que ele iria guardar os documentos dele e que ele tinha exatamente 2 ou 3 meses para que ele se colocasse novamente naquele caminho, que ele retornaria ali, que ele estava dando a última chance para ele, a última chance. E dali a 3 meses, se ele retornasse e ele não estivesse seguindo aquele caminho novamente, que era o caminho do seu sonho,
ele acabaria com toda a família dele, com a vida dele também. E nisso ele tira a arma e o rapaz sai correndo. O que você acha que o rapaz fez? Será que precisamos que alguém chegue a pontapés, nos arraste, nos jogue no chão, coloque uma arma em nossa cabeça, dentro da nossa boca, e nos dê um limite, um tempo? Precisamos desse tranco absurdo para que possamos olhar para os nossos sonhos, para aquilo que realmente nos preenche? Talvez sim, talvez não. Depende de cada um de nós, não é verdade? Mas somos eternos. Eternos. Quem sabe se nessa não acontecer, quem sabe em outra, não é verdade? Oportunidades não faltarão. Mas você pode nessa aqui fazer acontecer. Pum! Expandir a sua consciência. Expandir a sua consciência. Trabalhar a si mesmo. Reconhecer os seus dons. Tudo é possível. Tudo é possível para aquele que quer. Cuide de si mesmo, das suas árvores. Olhe para os outros com amor, com carinho. E faça aos outros sempre aquilo que gostaria que fosse feito para você. Gratidão. Namastê. Até uma próxima. Vitória sempre na luz de Deus, que nunca falha. Respira e não pira.